Hoje a gente vai falar como mudar rápido de um hábito que pode estar destruindo a sua vida, na verdade que já está. A gente vai falar sobre isso hoje. Na semana passada, os Fives ficaram impactados com uma frase que a gente trouxe, né, de um conteúdo que você falou, cara, a gente não, na verdade, a gente não constrói sucesso. Nem fracasso. A gente não constrói fracasso. A gente constrói os hábitos. E esses hábitos constroem o teu sucesso ou o teu fracasso. É simples assim. Então, esse é um aprofundamento desse tema que começou, né? Não foi parte 1 e parte 2, é um podcast completamente novo. Mas foi um tema que começou e que vai ser aprofundado aqui hoje. A frase impactou as pessoas na semana passada e a gente resolveu falar disso nesse podcast. E é fácil de provar, né? É fácil de provar. Então, a pessoa tem um hábito alimentar. Ela não vai ganhar ou perder peso. Ela não constrói o peso ou a falta de peso, o emagrecimento ou o engordar. Ela constrói os hábitos. E esses hábitos alimentares dela vão fazer ela engordar ou emagrecer. Ter um corpo saudável ou um corpo doente. Muito verdade. Então, na verdade, essa é a linha lógica do que a gente vai falar aqui. Como você muda os hábitos que hoje estão construindo o teu fracasso, né? A gente precisa entender, Jerônimo, mas o que é um hábito que constrói o meu sucesso e o que é um hábito que constrói o meu fracasso? Napoleão Hill fala que se você parar 100 pessoas na rua, 98 delas, a cada 100 pessoas, não sabe o que elas querem para a vida delas. Se você insistir um pouquinho, ela vai dizer alguns desejos infantis. Eu quero ser rica. Eu quero ter quero ter sucesso, quero ter fama, quero ser feliz. Alguns desejos infantis. Mas que praticamente nenhuma delas vai ter um plano claro e estruturado daquilo que elas querem e como conseguir aquilo que elas querem para a vida delas. Né? Então, se eu parar hoje 100 pessoas, 98 vão me dizer que não sabem ou vão me trazer um plano infantil de eu quero ser isso. E o que isso tem a ver com hábito bom e hábito ruim? O hábito, ele só é bom ou ele só é ruim se ele te aproxima ou te afasta do que você quer para a tua vida. É simples assim. Você quer ter uma vida saudável? Então o hábito de comer uma batatinha frita no final do dia, ele é um hábito ruim. Ele te afasta daquilo que você quer para a tua vida. Né? Então o hábito, ele só é bom ou ruim comparado com algo que você deseja para a tua vida. Simples assim. Né? Então, dessa forma, é óbvio. Jerônimo, mas tem hábitos que claramente são ruins. Claro, você vai fumar, você vai aumentar significativamente a chance de você ter uma série de doenças. Mas eu estou falando dos hábitos cotidianos. Né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A hora que você acorda é um hábito. O que você faz a partir da hora que você acorda é um hábito. Onde você costuma comer é um hábito. Faz ou não faz atividade física é um hábito. Uso do celular, pouco ou muito, é um hábito. E por aí afora vai. Então, fez sentido, Paty? Total. Que o hábito só é bom ou ruim se te leva ou te afasta. Tem um estudo bem interessante da Duke University que ele fala que, olha que interessante, que eles mapearam um grupo de pessoas para entender o quanto do nosso dia é piloto automático e quanto não é. E aí, eles falaram percentual? Sim, e isso é surpreendente. Vai ter gente que vai dizer 80%. Não, aí a gente era um robô. Mas ainda assim me surpreendeu. 40% do que a gente faz no nosso dia é completo piloto automático. Eu achei que fosse uns 20, se eu fosse chutar. 40%. Então, vamos juntar tudo que a gente falou até agora? Olha que interessante. Então, nossos hábitos constroem 40% do nosso dia. Nossos hábitos constroem 40% do nosso dia. E, automaticamente, 40% da nossa vida. Né? 40, 50 anos da nossa vida. Na média, 80, se a gente vive até 80 anos de idade, constrói 40 anos da nossa vida. Simples assim. Não é exatamente isso, mas... Então, dentro da linha lógica do que a gente tem que pensar aqui, na verdade, é pior do que isso, Paty. Porque os outros 60, eu não faço todos os dias. O hábito é o que eu faço automaticamente, uma ação ou um conjunto de ações que eu faço no piloto automático. 40% do meu dia. Por isso que, então, juntando tudo, por isso que quando eu falo que você não constrói nem sucesso nem fracasso, você constrói hábitos, e eles sim, que são 40% da nossa vida, constrói nosso sucesso, nosso fracasso. Então, ficou claro o que acontece? Então, você constrói hábitos, e esse hábito constrói seu sucesso e fracasso, e isso é tão forte que é piloto automático, uma ação, um conjunto delas, e 40% que a gente faz. Surreal. Aí já tô com a cabeça no próximo item que você falou. Você falou, vamos entender o hábito, como que eles são criados, né? E como você muda. Imagina a gente ter esse domínio de construir mais hábitos a favor do que a gente quer e transformar esses 40% ou 30% desses 40% a favor da nossa vida. Uau. Do nosso objetivo. Imagina você fazer coisas no teu dia a dia
que levam você na direção que você quer, sem se esforçar, no piloto automático. Caraca, bicho. Que louco, né? Que louco. Aí, Jerônimo, me dá alguns exemplos de hábitos ruins. São vários, né? Mas primeiro, para eu explicar exemplo de hábito ruim, eu preciso explicar como nasce um hábito. Como nasce um hábito? Existem várias teorias, mas eu vou pegar a que eu mais gosto, que é a teoria do Charles Duhigg. Qual é a teoria do Charles Duhigg? Existem 3 elementos para nascer um hábito. Qual é o elemento? O primeiro elemento é o gatilho. É o trigger, é cue, é a cola. Então, eu vou falar sempre em português, beleza? Tá. Para facilitar. Então, existe o gatilho, com tradução livre. Talvez, se alguém for ler o inglês, ache que queira traduzir de outra forma. Então, eu vou fazer de uma tradução livre aqui. Primeiro elemento do hábito é um gatilho. Existe um gatilho que deflagra em mim o segundo elemento. Que é o quê? A rotina, que é o que eu faço baseado naquele gatilho. Então você termina a comida, sente um gosto na boca de comida, é um gatilho, que aí você faz a rotina de escovar o dente. E o terceiro elemento, você tem uma recompensa. Qual é a recompensa? A recompensa de sentir a boca gostosa, limpa, né? Então eu tenho um gatilho, uma rotina deflagrada pelo gatilho e uma recompensa daquilo. Então, olha que interessante. A pasta de dente, vou pegar o teu exemplo. A pasta de dente, ela não tinha gosto. Ela não precisa nem ter gosto, nem espuma. Sabia disso? A pasta de dente, a espuma que faz na boca e o gosto de menta, né? não precisava. Mas as pessoas não tinham essa sensação que estava limpo, né? Não tinham a recompensa. Então elas não tinham tanto prazer de escovar o dente. Ficar refrescando. Quando você joga a espuma e o gosto de menta na boca, você tem uma recompensa. O gosto de boca limpa, né? Então era uma recompensa. Então você tem um gatilho, gosto sujo de comida na boca, ou um senso de mau hálito. E aí você tem uma rotina que é deflagrada e uma recompensa que é o gosto prazeroso daquilo. Vamos olhar isso num hábito ruim. Por exemplo, fumar. É muito comum o fumante ele sentir cheiro de café e acender um cigarro. É o gatilho, todo fumante fala. O café é o gatilho. Meus pais sempre falam, nossa, problema de parar de fumar. E graças a Deus hoje nenhum dos dois fumam. Mas era o grande problema, era o café. Sente o cheiro de café e aí tem deflagra uma rotina que vai para você ter uma recompensa. Que é o quê? A nicotina, o prazer de fumar vai gerar uma dopamina, um prazer imediato na pessoa. Eu lembro quando a gente morava lá no Espírito Santo, a gente morava em Vila Velha e Jerônimo trabalhava em Vitória, eu trabalhava em Vila Velha mesmo. E eu tinha uma vidinha muito em Vila Velha. Quando eu ia para Vitória... Brincava que era uma vida de passarinho, né, ali. Quando eu ia pra Vitória, você vai lembrar disso. Quando a gente atravessava a ponte, assim, pra ir pra Vitória fazer alguma coisa, já tinha um gatilho pra mim. Você queria ir no Oriundi. Eu queria ir no Oriundi. No restaurante que a gente amava. No restaurante que a gente amava. Então, atravessar a ponte era o gatilho. No meio da ponte, eu já dizia assim, minha linda, a gente podia jantar no Oriundi. Era impressionante. Então... E a recompensa era jantar no Oriundi. Era o prazer da comida, era o prazer da comida, da companhia, da comida. Então, um gatilho, ele pode ser lugar, olha aí, atravessando a ponte, pode ser um lugar. O gatilho pode ser horário. Pode ser pessoa, animal, tarefa, coisa. Então, ele pode ser... meu cachorrinho pode ser um gatilho de alguma coisa. O cheiro do café, as sensações, pode ser o gatilho de alguma coisa. Cara, quando você chegava em casa, que tinha Meg, imediatamente você arrancava a meia e jogava. Primeira coisa que você fazia, chegava em casa, tirava o sapato, arrancava a meia, dava um nó e jogava pra Meg. A meia virava nossa brinquedo. Cachorrinha, ela adorava a minha meia. Ela já pulava no meu pé. Entrou em casa, era assim que acontecia. E olha que interessante, era um gatilho pra mim e pra ela. Era. Porque eu abrir a porta de casa, era um gatilho pra ela vir na minha meia pra brincar comigo. Eu já tirava a meia, botava uma dentro da outra. Fazia dava um nó. A minha mesa era tudo cheio de nó lá em casa. E jogava pra ela pegar. Ela pegava a meia, Meg. A Meg pegava, voltava. E ficava uma farra, uns 10 minutos, joga a meia, puxa a meia. Mas o gatilho pode ser lugar, pessoa, horário, né? Um gatilho pode ser qualquer situação dessa, né? Aí deflagra uma rotina. Essa rotina ela pode ser física, ir lá fora, fumar, levantar. Ela pode ser mental ou emocional. Você pode ter uma rotina de olhar... Por exemplo, tinha uma época que eu estava lidando mal com os problemas do meu celular. Eu estava com muito problema no meu celular. A empresa estava me demandando muito. Então, eu vi o celular, que era o gatilho, e me dava uma rotina de quê? A rotina de um sentimento emocional de que o celular era só merda que tinha ali dentro, né? Então, a rotina ela pode ser emocional, ela pode ser física. E a recompensa? Ela pode ser uma satisfação, ela pode ser um alívio ou ela pode ser um prazer.
Satisfação, alívio ou prazer. Ou prazer. Então, o que acontece? Vamos pensar uma pessoa que está trabalhando. Escovar o dente, alívio. E noriundo, Ou prazer. Ou prazer. Escovar o dente também pode ser prazer, alívio, né? Ou satisfação. Mas vou dar um exemplo para algo que é um hábito ruim. Então, a pessoa está ali, abriu um trabalho para fazer. Aí olha para aquele trabalho e aquele trabalho é grande demais. É um gatilho. Para qual rotina? Para ele ir lá fora fumar um cigarro. O que ele está buscando? Ele está buscando o alívio que vem da atividade dele lá fumar um cigarro, dele tomar um café. Então, o fato é, né, quando a gente olha para a nossa vida, muitas vezes a pessoa, ela começa uma coisa que parece meio chata, vou começar a estudar, aí senta, aí resolve dar uma olhadinha no celular. Por quê? Porque ela tem o gatilho de ter que começar a estudar, aí a rotina de dar uma olhadinha no celular dá a ela um leve alívio daquilo que ela tem que fazer pela frente. Então, esse alívio estabelece a rotina. Então, tem muitas pessoas que na hora que ela vai sentar para trabalhar, ela precisa de uns 40 minutos girando. Entre alívio e fuga, nananana, e volta, né? Isso.